Oi gente, tudo bem com vocês? Estou de volta e hoje eu vim compartilhar com vocês uma experiência que eu tive essa semana. E se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, que fortalece muito o canal. E também se inscreva, ativa o sininho para você sempre estar por dentro do que está rolando aqui no canal. Então, vamos lá? Gente, essa semana aconteceu uma coisa inédita comigo. Pra quem não sabe, caiu de paraquedas aqui, eu tenho uma bebê de 9 meses. E, gente, a minha filha nunca tinha ficado doente, ela nunca pegou um resfriado sequer. Porém, essa semana, ela ficou com conjuntivite. Isso mesmo, ela ficou com conjuntivite. Eu, a princípio, fiquei um pouco desesperada, digamos assim, porque a minha filha foi dormir na sexta-feira, de sexta para sábado, e de repente no sábado de manhã, quando eu fui acordá-la, né, ela estava com os olhos totalmente pregados, estava com muita secreção, muita mesmo. Eu fiquei um pouco desesperada porque nunca tinha acontecido isso com ela. Eu já tive conjuntivite algumas vezes e sei o quanto é terrível essa doença. A princípio eu não levei a minha filha ao médico, eu fui levar a minha filha no médico, era domingo à noite, porque o olho dela realmente estava muito vermelho. Eu não levei antes porque durante o dia, o olho da minha filha ficou normal, normalizou totalmente no sábado. Ela acordou no sábado, com o olho tava todo grudadinho, o olho esquerdo. Então eu limpei, né, com um soro fisiológico, tudo bonitinho, e parou. Não ficou vermelho, não ficou com secreção, não teve nada. No domingo de manhã, o olho dela ficou com um pouco de secreção sim, porém eu percebi que estava no olho direito também, não secreção, mas estava ficando avermelhado, estava com aquele tom um pouco rosado. Mas à noite, assim que eu fui para a igreja, ela dormiu no meu colo e já acordou com os dois olhinhos completamente fechados, grudadinho mesmo, os cílios não dava para ela piscar com os olhinhos. Eu dei uma limpadinha, fui para a igreja e depois da igreja eu, meu esposo e os meus sogros levamos a minha filha no Hospital São Paulo. Para quem não sabe, eu moro em São Paulo e o Hospital São Paulo é um dos hospitais públicos que eu mais confio, porque todas as vezes que eu vou no Hospital São Paulo, eu sempre sou muito bem recebida. Eles não fazem apenas umas perguntas e dão uma receita para você e você vai e compra o remédio na farmácia. Não, eles vê direitinho você, eles te examinam, eles fazem exames, eles mandam para o especialista. Se for preciso fazer biópsia de qualquer parte do corpo, eles fazem, tira sangue. Então assim, é um hospital que eu recomendo. Minha filha não tem convênio ainda, porém o Hospital São Paulo, a parte pública dele, porque também tem a parte particular, eu passei na parte pública e não tive o que reclamar. O atendimento é rápido, a pediatria ela é um pouco cheia, porém é muito rápido o atendimento. E quando nós chegamos lá, a recepcionista perguntou se era pediatria, por conta que nós estávamos com a Catarina. Ela perguntou se a gente não queria já passar a Catarina no oftalmo, né? Em vez de passar no clínico do pediatra, passar diretamente no oftalmo. Então a gente optou, né, por já passar direto com o oftalmologista, porque a Catarina ela não tinha nenhum outro sintoma, ela estava completamente bem de saúde, o único problema mesmo era os olhinhos. Assim que a gente chegou dentro do consultório, ele pingou um colírio no olho da minha bebê e aí remelou um pouco e ele examinou a Catarina com muito cuidado. Isso foi uma coisa que eu me senti muito feliz, porque ele realmente deu uma atenção especial assim para minha filha. Ele examinou bem o olhinho dela, falou que não tinha afetado as córneas, falou assim se ela frequentava a creche. Eu disse que não, né? A Catarina não frequenta creche. O único contato que a Catarina tem com outras pessoas são na igreja e quando a gente sai para um shopping, porém é muito raro. Eu sou uma pessoa muito caseira, então a Catarina
Basicamente a rotina dela é de casa para igreja e de vez em quando um shopping com outras pessoas. E aí ele falou que era uma conjuntivite, porém não era grave. E o que ele receitou? Ele não receitou nenhum tipo de antibiótico porque ele falou que não tinha necessidade. Ele passou apenas soro fisiológico para poder estar lavando o olhinho e tirar toda a secreção, e passou gaze também. Ele falou assim que o uso do algodão no olho pode ser um pouco perigoso, digamos assim, porque o algodão ele solta aqueles fiapinhos, né? Então é mais aconselhável, principalmente porque o olho dela estava bem irritado, com bastante secreção, avermelhado, passar a gaze. E ele disse também que todos aqueles paninhos que eu estava usando nela, que no caso era a fraldinha que eu estava usando, era para mim imediatamente lavar quando chegasse em casa, deixar separado, porque aquele pano estava todo contaminado. E também nós prestar muita atenção no contato que a gente tem com ela. Ele perguntou se tinha alguém de casa, do convívio dela, que estava com essa alergia, né? No caso, essa conjuntivite. Nem eu, nem meu esposo, nem as pessoas que moram aqui no meu quintal tem, que no caso é os meus pais e minha irmã, né? E nenhuma das pessoas que conviveu com ela durante esses dias estava com o olho irritado ou vermelho ou com a própria conjuntivite. Então, depois que nós passamos no médico, nós viemos para a nossa casa. Antes de chegar em casa, nós passamos na farmácia, compramos o soro fisiológico, a gaze e também o álcool em gel. Por que o álcool em gel? Para poder matar toda a bactéria, porque principalmente eu que fico com esse contato com a Catarina diário, 24 horas com ela, eu poderia pegar. Então o meu sogro falou: Daisy, compra um álcool em gel também. Isso foi uma dica do meu sogro, não foi do médico. Ele falou: compra um álcool em gel também para poder se prevenir, porque ela doentinha é uma coisa, né? Agora você e o Lucas e outras pessoas passar, né, adquirir essa doença, seria um pouco complicado, porque a Catarina começa a sarar e eu pego, aí depois eu começo a sarar, o meu marido pega, porque a conjuntivite, ela é uma doença contagiosa. Eu vou deixar passando aqui a foto da Catarina. Foi assim que ela acordou. Quando eu vi ela desse jeito, eu realmente soube que não era simplesmente uma alergia, porque, gente, eu esperei até domingo pelo simples fato de que no sábado o olho dela amanheceu com um pouquinho de secreção, mas durante o sábado inteiro tava limpinho o olho dela, não tava coçando, não tava vermelho, nem rosado. Então por isso que eu levei ela no médico somente no domingo. Como vocês podem ver, o olho dela ficou com muita secreção, ficou inchado, ficou avermelhado. Não dá pra vocês ver a vermelhidão, mas ele ficou muito vermelho e muito inchadinho. E pelo fato de ser um bebê, é um pouco complicado ficar lavando e mexendo no olho, porque realmente eles não deixam. Pra você que já passou por essa situação, sabe o quanto é complicado limpar o olho de um bebê. Pra você também, mãe e pai, que já teve o filho doente, vocês sabem o quanto é complicado medicá-lo. Às vezes, numa simples inalação, eles não conseguem ficar quietos, eles choram, eles se assustam, porque eles não conhecem aquilo, né? Então eles ficam com medo. Mas o tratamento foi muito bom, foi muito aceitável por ela. Eu sempre tive o costume de lavar o nariz da Catarina com soro fisiológico desde quando ela tinha alguns dias. Então eu sempre lavava o narizinho dela e em seguida com conta-gotas. Esse conta-gotas aqui que eu usei, a embalagem é do Rinossoro, mas dentro dele tem o soro fisiológico que eu coloquei. Eu higienizei muito bem ele, porque eu usava ele no nariz da minha filha. Eu higienizei ele, eu fervi, eu passei álcool e depois que eu fui pingar as gotas de soro fisiológico no olhinho dela. Então assim, todas as vezes que eu ia trocar ela, todas as vezes que eu via que o olhinho dela tava um pouco mais irritado, eu deitava ela e pingava o soro fisiológico no conta-gotas no olhinho dela. O médico falou se eu quisesse deixar na geladeira
para poder ficar bem fresquinho o soro, eu poderia, mas eu optei por deixar na temperatura ambiente mesmo. Então, para poder limpar o olho da minha filha, eu usei esse soro fisiológico. Esse soro fisiológico eu paguei R$ 4,99 na drogaria São Paulo. Eu não entendo muito bem de marcas de soro fisiológico, porém esse deu muito certo com ela. Eu também usei essa gaze da marca Cremer. Eu comprei mais ou menos uns 5 a 6 pacotinhos e é uma gaze que ela é muito boa. Eu também nunca tinha usado gaze, mas ela não abre com facilidade, ela é muito boa. E para render, eu sempre cortava a gaze ao meio, porque quando a Catarina adormecia e acordava, o olho dela ficava com muita secreção mesmo. E conforme o tempo ia passando, mesmo ela acordada, o olho dela ficava com muita secreção, então eu tinha que estar toda hora limpando mesmo. Para poder estar higienizando a mão, eu comprei esse álcool em gel. Esse álcool em gel, ele é muito bom, ele não tem o cheiro forte do álcool. Eu passo ele e higienizo a mão bem rapidinho. Eu não lembro o valor do álcool em gel e nem da gaze, né? Porque eu tava muito preocupada com ela, porque ela tava muito chatinha, né, no momento, então tá muito preocupada com ela. O único valor mesmo que eu vi foi o do soro fisiológico. E o tratamento basicamente é esse, gente. Eu enrolava a gaze no meu dedo, molhava com o soro fisiológico e passava no olho da Catarina para poder limpar toda a secreção que tinha. Era um pouco difícil porque incomoda o olho deles, incomoda, deixa um pouco irritado, e a Catarina chorava bastante. Pra quem conhece a minha filha, ela é um bebê super tranquilo, ela só reclama quando ela está com fome ou quer dormir. E nesses momentos de limpar o olho dela, eram uns momentos muito angustiantes, porque ela ficava muito nervosa, ela chorava muito. Então eu tive que parar várias vezes, ter muita paciência, porque como eu já tive conjuntivite, eu sei quanto que é ruim, quanto que coça, o quanto que incomoda. Então eu tive que ter muita paciência com ela para poder limpar, porque o médico falou que não pode deixar resíduos, sempre tem que estar tirando toda a secreção, tem que deixar o olho bem limpinho, mesmo que o bebê fique um pouco irritado. Então eu passava primeiramente a gaze, eu enrolava assim no meu dedo e passava a gaze no olhinho dela, tirando todo o excesso de secreção, pelo menos a maioria. Eu distraía ela um pouco e continuava limpando. Depois que eu limpava o excesso, eu ia com o conta-gotas e pingava no olhinho dela. Graças a Deus, essa parte do conta-gotas foi bem aceitável para ela, porque ela gosta de limpar o olho, sempre gostou de limpar o olhinho assim com soro fisiológico. Então, com o conta-gotas foi muito bom, não tive problema assim. O único problema mesmo foi na hora de limpar a secreção com a gaze. O médico disse que o tratamento seria de 7 a 14 dias, porém na segunda-feira o olho dela tava inchadinho também, com bastante secreção, na terça também, mas na quarta-feira, no dia 16, o olho dela simplesmente já está 97% bom. Ele não tá com muita secreção, tá aquela coisinha praticamente normal, digamos assim. Ela não está com o olho vermelho nem rosado, tá com o olho bem branquinho, e o estado de espírito dela melhorou 1000 vezes, porque quando ela fica um pouco doentinha, ela fica muito chatinha, e ela já está bem melhor, está sorrindo, tá brincando. E eu passei esses momentos bem complicados com ela. Espero que você nunca passe isso com o seu filho, porque é um momento bem difícil mesmo. A gente fica com o coração apertadíssimo. Mas a única coisa que eu tenho a falar pra vocês é que se vocês verem que o olho do seu bebê está um pouco irritado, está com alguma coisinha assim, não esperem. Vá ao médico pra saber realmente o que é. Eu só esperei porque no sábado ela ficou com o olho bom, sem praticamente nenhuma secreção, e ficou clarinho o olho dela. Por isso que eu levei ela somente no domingo. Mas não espere. Quanto mais cedo você saber o diagnóstico, é melhor, porque o tratamento é encurtado. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, essa experiência que não foi nada agradável, mas eu espero que vocês tenham tido mais informações sobre isso,
Claro, não deixe de ir ao médico antes de fazer qualquer receita caseira, antes de seguir qualquer dica, vá ao médico, que é muito importante. Outra coisa que eu quero falar para vocês, tenham muita paciência com o seu bebê, com o seu filho, porque essa doença é uma doença muito chata, ela deixa a gente irritado. Eu já tive, posso falar com propriedade, nós ficamos irritados, coça, arde, e esse contato das pessoas limpando o nosso olho é muito desagradável. Então tenha paciência, o nosso filho, ele é um ser totalmente dependente da gente, e principalmente quando eles estão chatinhos, quando eles estão doentes, nós temos que dar todo o apoio, todo o amor, todo o carinho para eles. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Deixa o seu joinha que fortalece muito. Eu vou deixar passando aqui as minhas redes sociais. Me sigam lá para vocês ficarem sabendo um pouquinho mais como é a minha vida, como que tá sendo a Catarina, porque lá nós ficamos pertinho um do outro. E é isso. Muitos beijos pra vocês. Sou grata a Deus porque a minha filha está bem melhor, praticamente 100%. E é isso, gente. Muitos beijos e até o próximo vídeo.